Eu preciso que você preste atenção no que vou dizer agora, porque não é exagero. A situação é muito pior do que imaginávamos. E não estou falando de previsões vagas ou alarmismo barato. Estou falando de sinais claros, dados concretos e mudanças profundas que já estão acontecendo na economia global. Neste vídeo, vou expor exatamente o que está por trás dessa crise. E porque o meu último aviso não pode ser ignorado, você está realmente preparado para enfrentar um cenário onde o custo de vida dispara, os empregos desaparecem e as regras do jogo econômico mudam da noite para o dia? Vou mostrar quais são as forças ocultas que estão moldando esse momento, porque quase ninguém fala sobre elas. E mais importante, quais medidas você pode tomar agora para proteger o que é seu e não ser engolido por essa maré. Se você já sente que algo está fora do lugar, menos contas aumentando, investimentos perdendo valor, instabilidade política se espalhando, este vídeo vai conectar cada ponto para que você entenda o que está por vir. Fique comigo até o fim, porque o que vou revelar pode ser a diferença entre estar preparado ou ser surpreendido. Você já reparou como, na maioria das vezes, as pessoas não querem ouvir mais notícias? É como se preferissem um conto de fadas que as mantenha confortáveis, mesmo que o mundo lá fora esteja mudando a passos largos. O famoso ditado "não atire no mensageiro" existe justamente porque a tendência humana é culpar quem traz a mensagem, em vez de encarar a realidade. Mas, no cenário econômico global, fechar os olhos é um luxo que não podemos nos dar. E as próximas linhas não vão suavizar o que está por vir. O ponto é simples. Não sou eu quem cria os fatos, mas sim quem os interpreta para que você compreenda a dimensão do que está acontecendo. E o que está em jogo agora vai muito além de uma estatística de inflação ou de uma queda na bolsa. Estamos falando de forças globais que juntas moldam o destino de países inteiros. É aqui que entra a verdadeira questão e que muita gente evita. Até quando os Estados Unidos da América vão ignorar os sinais e insistir em uma postura que pode custar caro? Imagine um piloto que se recusa a ler o painel de controle porque não gosta do que vê. Ele prefere acreditar que tudo vai bem. A aeronave segue rumo à turbulência. Esse é o risco que corremos quando fingimos que não há problemas estruturais na economia mundial. E é nesse ponto que surge a pergunta incômoda, que inevitavelmente nos leva ao próximo tema. Será que os Estados Unidos da América vão continuar negando a realidade e ameaçarão a China? Ou finalmente vão encarar a mudança do tabuleiro geopolítico? A grande questão que paira sobre Washington é simples, mas carregada de implicações. Insistir na negação ou encarar a verdade? Durante décadas, a narrativa oficial foi de supremacia incontestável. Um eco constante da estratégia PS. Segunda Guerra que moldou a política e a economia dos Estados Unidos da América. Mas o mundo não é mais aquele tabuleiro previsível de 1945. Hoje, ameaçarão. A China não é apenas um gesto diplomático. É um risco calculado que pode acelerar a perda de influência global. Seja sincero, quantas vezes você já viu um jogador de xadrez insistir na mesma jogada, mesmo sabendo que o adversário já aprendeu a contra-atacar? É exatamente isso que está acontecendo agora. Em vez de ajustar as peças e criar novas alianças políticas e econômicas, os Estados Unidos da América parecem presos a um script ultrapassado. Só que o adversário, e aqui falo da China e dos BRICS, joga com regras diferentes, mais flexíveis, mais adaptáveis, o século XXI. E aí está o dilema. Mudar exige humildade, e humildade não é a moeda forte de impérios em declínio. Reconhecer que o abismo entre os e o G7 e China BRICS cresce a cada ano é desconfortável, mas necessário. Caso contrário, continuaremos a ver movimentos impulsivos, guiados mais pelo orgulho do que pela lógica econômica. E essa escolha, ou falta dela, nos leva direto para o debate sobre quem pode ser o próximo império dominante no mundo. Quando se fala em império dominante, muita gente ainda imagina um único país comandando o cenário global, como foi com os Estados Unidos da América
no pós-guerra, mas o tabuleiro está mudando. E há duas possibilidades claras surgindo. A primeira é uma China fortalecida, não apenas pela sua economia, mas pelas alianças políticas e econômicas que vem construindo de forma estratégica. A segunda é algo mais complexo. Uma entidade multinacional, semelhante às antigas potências coloniais, mas formada por blocos como os BRICS. Essa segunda hipótese pode parecer distante, mas já está em curso. Veja como a Belt and Road Initiative, combinada com acordos energéticos e comerciais, cria uma rede que conecta dezenas de países sob uma mesma lógica de cooperação. Não se trata de ocupação militar, mas de influência econômica e cultural. E influência, no mundo de hoje, vale tanto quanto tanques ou porta-aviões. É assim que um império do século XXI se constrói com menos exércitos e mais contratos. O mais curioso é que, enquanto isso acontece, muitos ainda acreditam que basta reforçar barreiras comerciais para manter a supremacia. E como tentam conter a maré com um balde. No máximo, você atrasa o inevitável. O próximo passo dessa disputa já está sendo moldado agora, e não nos campos de batalha, mas nas mesas de negociação. E é justamente nesse cenário que entram as propostas econômicas de Trump, que soam fortes no discurso, mas frágeis. Na prática, as propostas econômicas de Trump sempre tiveram um apelo inegável para uma parte do público americano. A ideia de proteger você com muros, sejam eles de concreto ou de tarifas, é uma imagem poderosa que cria a sensação de segurança imediata. No entanto, segurança percebida não é o mesmo que segurança real. A lógica econômica por trás dessas medidas dificilmente se sustenta a longo prazo, especialmente quando se considera o impacto global. A promessa de levantar barreiras contra produtos e concorrentes externos pode até gerar manchetes positivas no curto prazo, mas na prática, isolar a economia dos Estados Unidos da América, num mundo cada vez mais interconectado, é como tentar se proteger da chuva fechando as janelas de um submarino. As trocas comerciais, as alianças políticas e econômicas e a dependência mútua entre países são realidades que não se desfazem com decretos. Ignorar isso é ignorar o funcionamento básico da engrenagem econômica moderna. E, enquanto se cria essa narrativa de fortaleza americana, o abismo entre US e o G7 e China BRICS só aumenta. A retórica pode mobilizar eleitores, mas não fecha déficits, não garante competitividade e certamente não resolve problemas estruturais que se arrastam há décadas. É justamente essa desconexão entre discurso e realidade que abre caminho para nosso próximo ponto: o avanço cada vez mais rápido da influência chinesa. Enquanto Washington insiste em repetir estratégias já falhas, o que antes era apenas uma diferença de ritmo, agora se tornou um verdadeiro abismo entre os e o G7 e China BRICS. E não se trata apenas de números de PIB ou volume de exportações. Estamos falando de um afastamento em termos de visão estratégica, prioridades econômicas e capacidade de adaptação ao novo cenário global. Enquanto o G7 muitas vezes reage aos acontecimentos, os BRICS planejam e executam com anos de antecedência. Essa distância é ainda mais visível quando observamos onde cada bloco investe seu capital e influência. Enquanto o G7 concentra esforços em preservar estruturas já desgastadas, a China e seus parceiros expandem alianças políticas e econômicas para mercados emergentes, infraestrutura e tecnologia de ponta. É como se um grupo tivesse preocupado em consertar um navio velho, enquanto o outro já constrói uma frota de navios novos. O problema para os Estados Unidos da América e seus aliados é que, quanto mais esse abismo cresce, mais difícil se torna revertê-lo. A cada nova parceria assinada pelos BRICS, a influência ocidental perde espaço. E não é apenas perda de prestígio, é perda de acesso a recursos, mercados e canais estratégicos. Esse processo, iniciado há anos, ficou ainda mais evidente com as falhas acumuladas nas tentativas de conter a China. Especialmente desde o governo Obama, há mais de 15 anos,
Washington vem tentando conter o avanço da China. Essa estratégia começou ainda no governo Obama, com medidas que buscavam limitar o acesso chinês a certas tecnologias e mercados estratégicos. Na teoria, parecia um plano sólido, desacelerar o crescimento do concorrente para manter a liderança global. Mas na prática, essas ações tiveram um efeito contrário, estimulando a China a acelerar sua própria independência tecnológica e fortalecer suas alianças políticas e econômicas. O resultado é visível. Hoje, a China não apenas mantém sua presença nas áreas que tentaram restringir, como também lidera setores inteiros de energia renovável à manufatura avançada. É como se, ao tentar fechar uma porta, os Estados Unidos da América tivessem aberto várias janelas para Pequim. E o curioso é que, enquanto isso, os BRICS ampliaram sua influência, criando um ecossistema que reduz a dependência do Ocidente. Essa falha estratégica mostra o quanto subestimar o adversário pode sair caro. Ao invés de isolar a China, essas políticas acabaram reforçando a narrativa de que o país é uma alternativa viável à ordem, liderada pelos UAG7. E, no meio desse jogo, figuras como Trump perceberam o medo da população e souberam explorar low politecomment, apresentando-se como protetores contra essa ameaça estrangeira. Trump sempre teve um talento incomum para transformar sentimentos difusos em imagens concretas. Ele entendeu que o medo é um combustível poderoso na política, especialmente quando a população se sente ameaçada por mudanças econômicas e geopolíticas. Muros físicos na fronteira e barreiras tarifárias contra países estrangeiros se tornaram símbolos fáceis de entender e repetir. Esses elementos não exigem conhecimento técnico, apenas despertam a sensação de proteção imediata. O problema é que símbolos não resolvem problemas estruturais. Eles criam a ilusão de segurança, mas não atacam as raízes da questão. Perda de competitividade, abismo entre os UAG7 e China BRICS, e a fragilidade de certos setores econômicos. Ainda assim, no jogo da comunicação política, Trump conseguiu transformar esses conceitos em uma narrativa de salvador da pátria. Para muitos, pouco importava a viabilidade. O que contava era a promessa de proteção. Essa abordigem pode render votos, mas raramente entrega resultados duradouros. Noand, a forma como ele construiu essas imagens, abre espaço para entender por que suas propostas ganham tanta atração, mesmo quando a lógica econômica por trás delas é questionable. E é justamente sobre essa lógica, ou a falta dela, que precisamos falar a seguir. Quando analisamos friamente, a lógica econômica por trás dessas medidas de proteção é, no mínimo, questionável. Imagine impor tarifas altíssimas a produtos estrangeiros com a ideia de fortalecer a produção interna, mas sem garantir que haja capacidade real para suprir essa demanda. O resultado? Escassez, aumento de preços e um mercado interno que perde competitividade. E como curar uma febre quebrando o termômetro? O sintoma some, mas a doença continua. Economia não se sustenta com slogans. As leis de oferta e demanda, a interdependência das cadeias de produção e o impacto inflacionário não desaparecem só porque um líder diz que está protegendo empregos. Pelo contrário, medidas mal planejadas podem sufocar setores, gerando mais desemprego e prejudicando trabalhadores vulneráveis, justamente aqueles que a retórica promete defender. O mais irônico é que, enquanto essas políticas são vendidas como um ato de força, elas revelam insegurança estratégica. É a admissão, mesmo que velada, de que a economia precisa se fechar para sobreviver. E quando um país adota essa postura, as consequências não demoram a aparecer, começando pelo debate sobre quem realmente é responsável pelos problemas internos. E, muitas vezes, os imigrantes são usados como bode expiatório. Colocar a culpa nos imigrantes indocumentados pelos problemas econômicos dos Estados Unidos da América é uma narrativa conveniente, mas profundamente enganosa. Estamos falando de 10 a 12 milhões de pessoas, dentro de um país com mais de 330 milhões de habitantes. É estatisticamente impossível que esse grupo seja o responsável central por crises estruturais, déficits ou pelo abismo crescente
entre os IUA, G7 e China BRICS. Essa é uma cortina de fumaça que desvia a atenção do verdadeiro debate. A maioria desses imigrantes ocupa empregos que muitos cidadãos americanos simplesmente não querem. Agricultura, construção civil, serviços domésticos, setores que mantêm a economia funcionando silenciosamente todos os dias. Sem essa mão de obra, haveria um impacto imediato nos custos de produção e, por consequência, no bolso do consumidor. Ignorar isso é fechar os olhos para uma engrenagem essencial do sistema econômico. Usar esse grupo como bode expiatório é politicamente útil para alguns, mas economicamente desonesto. É mais fácil culpar um vizinho invisível do que reconhecer que políticas mal planejadas e estratégias PS, segundo a Guerra, ultrapassadas estão corroendo a competitividade americana. E é justamente quando falamos em tirar esses trabalhadores do sistema que percebemos o tamanho do problema real. Deportar milhões de imigrantes indocumentados não é apenas uma decisão moralmente questionável, mas também um desastre econômico. Esses trabalhadores vulneráveis, muitas vezes aceitando condições duras e salários baixos, sustentam setores inteiros como construção civil, agricultura e serviços. Sem eles, a engrenagem simplesmente não gira. E a verdade é que poucos estão dispostos a ocupar esses postos nas mesmas condições. A construção civil é um exemplo claro. Projetos residenciais, obras públicas e grandes empreendimentos privados dependem dessa força de trabalho para manter custos sob controle e prazos viáveis. Remover essa base de mão de obra resultaria em atrasos, custos mais altos, impacto direto no preço final de casas e serviços. E, num país já pressionado pela inflação, isso seria jogar gasolina na fogueira. Além disso, há uma questão de especialização silenciosa. Muitos desses trabalhadores dominam ofícios específicos que exigem anos de prática. E substituí-los não é simplesmente colocar outra pessoa no lugar. O impacto seria sentido desde pequenos reparos domésticos até grandes obras de infraestrutura. E isso nos leva ao próximo ponto. Como a falta dessa mão de obra afetaria diretamente o custo de vida e a inflação, substituir trabalhadores vulneráveis por mão de obra local pode parecer, à primeira vista, uma solução simples e patriótica. Mas na prática, significa elevar drasticamente os custos de construção. Isso acontece porque, ao contratar trabalhadores que exigem salários mais altos e benefícios, o custo total de cada projeto dispara. E, em economia, qualquer aumento expressivo nos custos de produção acaba, inevitavelmente, chegando ao consumidor. No setor imobiliário, por exemplo, um acréscimo do 10% nos custos de construção pode se traduzir em aumentos ainda maiores no preço final das casas. Isso pressiona famílias, dificulta o acesso à moradia e agrava crises habitacionais já existentes. E o mesmo vale para reformas, infraestrutura e manutenção de espaços públicos. O impacto não é apenas econômico, mas também social, aprofundando desigualdades. Esse efeito dominó não para por aí. Ao encarecer o custo de vida, a inflação corrói o poder de compra, afeta diretamente a qualidade de vida e gera instabilidade política. Em outras palavras, a medida que prometia proteger empregos acaba pesando no bolso de todos, inclusive daqueles que apoiavam a ideia. E nesse ponto, entramos em outra contradição das políticas tarifárias defendidas por Trump. É curioso observar como o discurso político pode se contradizer em questão de minutos. Trump critica impostos com veemência, dizendo defender o bolso do trabalhador, mas ao mesmo tempo propõe tarifas altíssimas sobre produtos importados. No fundo, essas tarifas funcionam exatamente como um imposto. Aumentam o preço final pago pelo consumidor. Isso muda ou não é, mas o efeito no seu orçamento é o mesmo. Ou até pior. A diferença é que, enquanto impostos internos muitas vezes financiam serviços públicos, tarifas sobre importações não têm essa função direta. Elas são cobradas na alfândega e repassadas integralmente no preço de venda, encarecendo desde eletrônicos até alimentos. Ou seja,
Quem arca com a conta é o consumidor comum, não as empresas estrangeiras que se pretende atingir. É um tributo disfarçado de patriotismo econômico. Essa contradição é ainda mais problemática porque vem acompanhada de uma narrativa simplificada. Proteger empregos americanos é uma frase de fácil assimilação, mas que ignora a complexidade das cadeias produtivas globais. E quando analisamos o impacto real dessas tarifas, percebemos que elas alimentam justamente aquilo que o governo diz combater: a inflação. Há um equívoco recorrente na forma como tarifas são explicadas ao público. Muitos acreditam que o custo recai sobre o exportador estrangeiro, como se a China, por exemplo, enviasse um cheque cobrindo essa despesa. Mas na realidade, quem paga essa conta são as empresas importadoras americanas, que repassam o custo aos consumidores. É por isso que cada nova tarifa se traduz diretamente em aumento de preços. Esse efeito é sentido no dia a dia de forma silenciosa: um celular mais caro, um carro com valor reajustado, alimentos e roupas que pesam mais no orçamento. E o mais irônico é que, ao inflacionar o consumo, essas tarifas acabam prejudicando justamente os trabalhadores vulneráveis. Aqueles que já lutam para manter o custo de vida sob controle. Não é apenas um debate econômico. O impacto concreto no supermercado, na oficina e na conta de energia. Em última análise, tarifas elevadas são como um imposto regressivo. Afetam proporcionalmente mais quem tem menos. Enquanto os mais ricos absorvem o aumento com relativa facilidade, a classe média e baixa sente o impacto de forma imediata. E enquanto a atenção pública se volta para essas medidas protetoras, o verdadeiro debate sobre os problemas estruturais da economia fica de lado, menos algo que interessa, e muito, a elite corporativa e a mídia. Grande parte do debate público é cuidadosamente moldada para manter a população ocupada com assuntos superficiais, enquanto as questões estruturais ficam fora do foco. É como um teatro onde se discute a cor da cortina, ignorando que o prédio inteiro está com rachaduras. A elite corporativa e a mídia sabem que expor os problemas reais significaria abrir espaço para mudanças que ameaçariam seus interesses. Por isso, preferem o espetáculo à solução. Essa estratégia não é nova. Desde a estratégia PS Segunda Guerra, o controle narrativo tem sido uma arma tão poderosa quanto exércitos, a economia, a política e as alianças políticas e econômicas são apresentadas de forma filtrada, para que o público veja apenas a superfície. Enquanto isso, decisões importantes são tomadas nos bastidores, longe da fiscalização popular. Essa manipulação mantém o sistema funcionando como sempre funcionou, para poucos. O problema é que, ao distrair as pessoas, cria-se uma falsa sensação de segurança. O cidadão acredita que está informado porque acompanha as notícias, mas na prática, está vendo apenas uma versão cuidadosamente editada dos fatos. E quando finalmente a realidade bate a porta, o choque é muito maior. É aí que precisamos parar de agir como se ainda estivéssemos na década de 60 ou 70, ignorando que o mundo mudou e que o Império Americano está em declínio. Ainda há quem acredite que o cenário global funciona com a mesma lógica dos anos 60 e 70, quando o Império Americano parecia intocável. Naquela época, bastava um movimento de Washington para reconfigurar mercados, pressionar aliados e ditar o rumo das alianças políticas e econômicas. Mas o mundo mudou radicalmente. Novas potências emergiram, a tecnologia encurtou distâncias e a economia global se tornou mais interdependente do que nunca. Continuar agindo como se os Estados Unidos da América tivessem o mesmo poder absoluto é um erro estratégico grave. Hoje, ameaçarão a China com medidas isoladas não produz o mesmo efeito de décadas atrás. A China e os BRICS têm mais autonomia, mais mercados alternativos e redes de cooperação que minam o alcance das sanções e pressões ocidentais. A influência americana, antes incontestável, agora é constantemente testada. O declínio não significa colapso imediato, mas perda gradual de capacidade de moldar
um mundo segundo seus interesses. Isso exige uma reavaliação profunda de prioridades e métodos. E, enquanto isso não acontece, crises como a guerra na Ucrânia e o isolamento gerado pela guerra em Gaza mostram como a insistência nesse modelo ultrapassado está cobrando um preço cada vez mais alto. A guerra na Ucrânia, vista, inicialmente, como uma oportunidade para reafirmar a força ocidental, acabou se transformando em um desgaste prolongado, sem vitória clara à vista, recursos drenados, desgaste político e uma Rússia que, apesar das sanções, mantém seu aparato militar ativo e com apoio estratégico de aliados. A narrativa de que seria possível enfraquecer Moscou rapidamente se mostrou ilusória. E, enquanto isso, o tempo só fortalece as conexões entre Rússia, China e outros membros dos BRICS. Já no caso da guerra em Gaza, o efeito foi ainda mais rápido e corrosivo para a imagem dos Estados Unidos da América. O apoio incondicional a Israel, independentemente do custo humanitário, aprofundou o isolamento diplomático de Washington em diversas regiões do mundo, especialmente no Oriente Médio e no Sul Global. Países que antes se mantinham neutros agora se reaproximam de outras potências, fortalecendo alianças políticas e econômicas alternativas. O mais preocupante é que esses dois conflitos simultâneos expõem o limite da capacidade americana de influenciar e comandar o cenário internacional. Ao tentar manter a estratégia PS, Segunda Guerra, de isolar rivais, os Estados Unidos da América acabaram se isolando. E é justamente essa inversão de papéis que define o próximo ponto de nossa análise. A estratégia que funcionou tão bem após a Segunda Guerra Mundial era simples na teoria: cercar rivais com sanções, alianças militares e pressão econômica, forçando-os a ceder ou se enfraquecer. Durante décadas, essa abordagem colocou os Estados Unidos da América no centro do tabuleiro global, ditando regras e colhendo vantagens. Mas o que funcionou em um mundo bipolar já não produz o mesmo efeito em um cenário multipolar. Hoje, ao tentar isolar países como China, Rússia ou Irã, Washington se depara com uma realidade diferente. Esses mesmos rivais possuem alternativas sólidas, seja no comércio, nas alianças políticas e econômicas, ou no acesso a recursos. Eles encontram nos BRICS e em outros blocos uma rede de apoio que dilui a pressão ocidental. Em vez de enfraquecer seus adversários, os Estados Unidos da América acabam reforçando laços entre eles. O resultado é paradoxal. Ao estender essa velha estratégia, os Estados Unidos da América se veem cada vez mais isolados em certas regiões, perdendo espaço diplomático e econômico. E essa perda de influência não ocorre no vácuo. Ela cria oportunidades para que outras potências ocupem os espaços deixados vagos. A Europa, por exemplo, já sente na pele as consequências dessa mudança. A Europa entrou em uma encruzilhada. Sua dependência histórica das exportações para a China e do fornecimento de energia russa se tornou uma fraqueza estratégica quando as tensões geopolíticas aumentaram. As sanções impostas a Moscou e as barreiras comerciais que afetam Pequim acabaram criando um efeito bumerangue. Em vez de enfraquecer seus alvos, minaram a competitividade europeia e encareceram custos de produção. A indústria, especialmente na Alemanha, sente o impacto de forma intensa. Empresas que antes prosperavam com energia barata e mercados externos robustos, agora enfrentam margens apertadas, fechamento de fábricas e perda de postos de trabalho. É um colapso silencioso, que não se resolve apenas com pacotes de estímulo. Afinal, quando o problema está na estrutura, injeções temporárias de capital funcionam como remendo em tecido rasgado. Essa deterioração econômica na Europa tem reflexos diretos na coesão do G7. Enquanto alguns países buscam diversificar suas parcerias, outros resistem a qualquer aproximação com China ou BRICS, temendo repercussões políticas. O resultado é um bloco menos coeso e mais vulnerável, que enfrenta dificuldades para reagir de forma unificada às mudanças do cenário global. E essa falta de reação reforça a urgência do nosso próximo ponto. Negar a realidade pode trazer um alívio momentâneo,
mas nunca resolve o problema. É como ignorar um vazamento no telhado porque está ensolarado hoje menos mais cedo ou mais tarde. A chuva chega. O cenário econômico e geopolítico atual exige que líderes e sociedades encarem fatos desconfortáveis. O abismo entre os e o G7 e China BRICS não vai diminuir sozinho. E a estratégia PS, Segunda Guerra, já não é suficiente para manter a influência americana. Enfrentar a realidade significa tomar decisões que podem ser impopulares no curto prazo, mas vitais no longo. Isso inclui rever alianças políticas e econômicas, diversificar parcerias e repensar políticas internas que fragilizam a competitividade. A história mostra que impérios que se adaptam sobrevivem, os que se apegam ao passado desmoronam. O dilema é se os Estados Unidos da América terão coragem para mudar antes que seja tarde. Essa urgência se torna ainda mais evidente quando observamos o avanço estratégico da China. Enquanto o Ocidente se perde em disputas internas e narrativas políticas, Pequim fortalece sua posição global, ampliando sua rede de influência. E é justamente essa rede, essa nuvem de projetos e alianças, que precisamos analisar a seguir. A China construiu algo que vai muito além de um plano econômico. Menos criou uma verdadeira nuvem de influência global. Projetos como a Belt and Road Initiative conectam dezenas de países por meio de infraestrutura, comércio e investimentos estratégicos. Paralelamente, o fortalecimento dos BRICS oferece uma plataforma política e econômica capaz de rivalizar com instituições dominadas pelo Ocidente. Essa combinação cria uma rede que não depende de um único ponto de apoio, tornando-a resiliente a pressões externas. O diferencial dessa estratégia é que ela oferece vantagens concretas para os parceiros, portos, estradas, energia, financiamento. Não é apenas discurso diplomático, são obras e acordos que transformam economias locais. Isso contrasta com a abordagem ocidental, que muitas vezes impõe condições rígidas ou interfere em políticas internas. Para muitos países, a escolha é óbvia: alinhar-se com quem entrega resultados tangíveis. Essa nuvem também é flexível, permitindo que cada parceiro mantenha sua soberania, algo valorizado no sul global. Enquanto os Estados Unidos da América e o G7 perdem espaço, a China expande silenciosamente suas alianças políticas e econômicas, construindo uma base global cada vez mais sólida. E o mais significativo é que esse avanço acontece justamente quando o Ocidente adota políticas protecionistas que, ao invés de fortalecer, acabam enfraquecendo suas conexões internacionais. As políticas protecionistas adotadas pelos Estados Unidos da América, vendidas como defesa dos interesses nacionais, têm produzido um efeito colateral perigoso: o afastamento de aliados históricos. Ao impor tarifas, rever acordos e adotar posturas unilaterais, Washington transmite a mensagem de que suas próprias prioridades sempre vêm em primeiro lugar, menos mesmo à custa de parceiros estratégicos. Essa percepção corrói a confiança e abre espaço para que outros atores, como a China, avancem. Enquanto isso, Pequim segue o caminho oposto: oferece crédito, investe em infraestrutura, compra commodities e fecha acordos comerciais vantajosos para países que muitas vezes sentem ignorados pelo Ocidente. O resultado é um mapa geopolítico em transformação, onde alianças políticas e econômicas se redesenham rapidamente em diversas regiões. A presença chinesa já é mais visível e mais influente do que a americana. Esse contraste de estratégias evidencia uma mudança de era. Os Estados Unidos da América, ao se fecharem, reduzem seu raio de influência. A China, ao se abrir estrategicamente, amplia o seu. E essa inversão de papéis é talvez o sinal mais claro de que o tabuleiro global já não é mais o mesmo, e de que as próximas disputas serão travadas em um terreno muito diferente daquele que o Império americano conheceu. Agora que você entendeu o que realmente está acontecendo, me diga: vai continuar assistindo tudo de longe ou vai usar esse conhecimento para se proteger e se posicionar? Quantas vezes na história as pessoas ignoraram sinais claros
e pagar um preço altíssimo por isso. Essa é a sua chance de agir antes que seja tarde demais. Pense nas oportunidades que podem surgir para quem enxerga o movimento das peças antes dos outros. Quais estratégias você pode começar a aplicar hoje para blindar seu patrimônio, fortalecer sua posição e não depender do que governos ou corporações decidirem por você? Eu quero saber a sua opinião. Você acredita que ainda há tempo para os Estados Unidos da América reverterem esse cenário? Ou a transição de poder global já é inevitável? Comenta aqui embaixo, seu ponto de vista pode abrir novos ângulos para essa discussão. E claro, se você quer continuar recebendo análises profundas e diretas sobre geopolítica e economia, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e fique sempre um passo à frente.